Os átomos são fundamentais para a existência de tudo no universo. Absolutamente tudo é constituído de átomos. Se pegarmos um único grão de areia, o total de átomos que ele possui é 10 vezes maior do que a quantidade de grãos de areia que existem em todas as praias do planeta Terra. Mas como é que esses átomos são criados no universo? Será que é possível criá-los aqui na Terra? Neste vídeo vamos responder essas perguntas. Seja bem-vindo à Hora da Química, meu nome é Ana Graciele e hoje você vai saber se é possível criar átomos. Os átomos são desenvolvidos desde o começo do universo sob altas condições de temperatura e pressão. Um exemplo claro desse processo constante que ocorre no universo são as estrelas, tal como o nosso Sol. O Sol produz energia a partir da fusão nuclear de átomos de hidrogênio. Isso ocorre porque ele é grande o suficiente para fazer com que seu núcleo tenha as condições necessárias para que a fusão possa ocorrer. Quando a estrela funde dois átomos de hidrogênio, o resultado dessa fusão é um átomo de hélio, com 2 prótons e 2 nêutrons em seu núcleo e 2 elétrons circulando sua órbita. Por ele possuir o dobro de massa e elétrons do átomo de hidrogênio, dizemos que o hélio é mais pesado do que o hidrogênio. Depois que o hidrogênio da estrela acaba, ela funde os átomos de hélio e obtém átomos de carbono, e assim por diante. A estrela segue obtendo elementos cada vez mais pesados. De forma semelhante a esse processo que ocorre nas estrelas, os átomos de todo o universo foram criados. Sabendo como o processo de desenvolvimento de átomos ocorre no universo, os cientistas tiveram a ideia de fazer a mesma coisa aqui na Terra. Tendo essa e outras ideias em mente, com o passar do tempo, eles desenvolveram os aceleradores de partículas e os colisores de partículas. Assim como o nome sugere, essas máquinas aceleram partículas e no caso do colisor de partículas, quando os átomos estão em certas velocidades, eles são colididos e assim conseguimos verificar o resultado. Quando duas partículas são colididas, podem ocorrer a fusão ou a fissão nuclear. A fissão é quando os átomos são colididos, mas eles não se fundem e se transformam em 2 novos átomos. A fusão nuclear é o mesmo processo que ocorre nas estrelas como o Sol, fundindo hidrogênio e hélio, onde 2 átomos são fundidos e o resultado é um átomo mais pesado. Dessa forma, podemos responder se é possível fabricar átomos aqui na Terra. E a resposta é sim. Porém, só encontramos novos elementos através da fusão nuclear. E para que ela ocorra, temos que pegar um núcleo mais leve e colidir com o mais pesado, o que vai gerar um núcleo composto, que pode ser um novo elemento. Porém, a probabilidade disso ocorrer é bastante pequena. Isso porque existem vários eventos que podem ocorrer nessas colisões, e um deles é a fissão nuclear. Por isso, encontrar novos elementos é bem difícil, mas apesar da dificuldade, vários átomos já foram criados. Se formos observar a tabela periódica atualizada, ela possui 118 elementos. Porém, se nós humanos não tivéssemos sintetizado novos elementos, ela provavelmente não passaria do elemento número 94, o plutônio. Então, se formos observar, temos no momento 24 elementos que foram criados. Os outros 94 elementos foram descobertos naturalmente, e quando falamos naturalmente, estamos dizendo na natureza ou no ambiente. A natureza é fantástica e até agora temos um total de 94 elementos químicos que foram encontrados nela. Alguns são mais presentes do que os outros, como por exemplo o oxigênio, com aproximadamente 21% da composição da atmosfera sendo dele. E alguns outros só foram descobertos porque conseguimos fabricá-los em laboratório, como por exemplo o Neptúnio, de número atômico 93. Vejam que o Neptúnio foi sintetizado em laboratório, porém ele foi posteriormente encontrado na natureza, por isso ele não é um dos 24 elementos sintéticos. Em 2015 tivemos a última atualização da tabela periódica, e nela foram adicionados os elementos de número atômico 113, 115, 117 e 118, que são respectivamente o niônio, moscóvio, tenesso e organessônio. A quantidade de elementos que ainda podem ser sintetizados é um mistério. Sinceramente, não sabemos se ainda vamos encontrar novos elementos. Alguns teóricos dizem que podemos ir até o elemento número 126, mas outros supõem que podemos ir até o 137, como é o caso do físico Richard Feynman. Depois de todas essas informações, vocês podem estar se perguntando, mas por que esses elementos sintéticos não são utilizados para fabricarmos alguns materiais como eletrônicos ou qualquer outro objeto? Quando colidimos duas partículas, podemos obter uma fusão que resulta em apenas um átomo. E essa ínfima quantidade não pode ser utilizada para nada além da observação, algo que também já é bem difícil, já que o tempo de meia-vida de um átomo sintético geralmente é menor que 1 segundo.
O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que uma amostra decaia pela metade. O carbono 14, por exemplo, possui o tempo de meia-vida de 5.730 anos. Se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona o período de meia-vida, vou deixar na descrição e nos cards de nosso vídeo que fala sobre como é feita a datação de fósseis. Lá a gente explica tudo. Bem, continuando, como estamos falando de um tempo de meia-vida menor que um segundo, é muito difícil observar esses átomos sintetizados. Contudo, ainda conseguimos criar e observar esses átomos que nem mesmo o universo teve as condições para criá-los. Se gostou do vídeo, deixe seu like e divulgue esse conhecimento para que ele possa chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo!